paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa madrugada 22/9/2025, segunda-feira, mês de setembro, 00:05, em Ezequiel, capítulo 41, a restauração do templo, o santuário. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo, e a largura da entrada, 10 côvados, os lados da entrada, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. Entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo. E me disse, esta é a santidade da santidade. E mediu a parede do templo 6 côvados e a largura das câmeras laterais 4 côvados por todo o redor do templo. E as câmeras laterais, câmera sobre câmera, era 33 por hora, entrava na parede que tocava no templo, pelas câmeras laterais em redor, para se susterem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmeras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto, por todo o redor do templo, por isso que o templo tinha mais largura para cima. E assim da câmara baixa se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmeras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grande, e a grossura da parede das câmeras laterais de fora era de 5 côvados, e que foi deixado vazio era o lugar das câmeras laterais que estavam junto ao templo. E entre as câmeras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo, e as entradas das câmeras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também um edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor. E o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício e suas paredes 100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente de uma e de outra parte 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava por detrás de suas galerias de uma e outra parte 100 côvados, com o templo de dentro e o vestíbulo do átrio, os umbrais, as janelas estreitas e as galerias em redor do 3 defronte do umbral estavam cobertos de madeira em redor, isso desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas até o espaço em cima da porta, e até o templo de dentro e de fora, até toda a parede em redor, por dentro e por fora. Tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeira, de maneira que cada palmeira estava entre querubim e querubim, cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins, e as palmas, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, o seu comprimento de 2 côvados, e tinha suas esquinas, seu fundamento, suas paredes eram de madeira, e me disse, esta é a mesa que está perante a face do Senhor, e o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas, e havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 balentes para a outra. Foram feitas nelas, nas portas do templo, querubins, palmeira, como estavam feitas nas paredes, havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora,
e havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda, nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto, nesta madrugada que é 22/9/2025, segunda-feira, mês de setembro, na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que tem que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, e também os dizimistas e os ofertantes. Abençoa somente esses que eu te peço, que sempre estão ajudando essa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Isso aqui é uma profecia para os dias de hoje. Que tem que adorar é dentro da igreja. Cantar, adorar, louvar, falar em mistério, pular línguas estranhas dentro da igreja. Ó. Por isso que aqui canta, adora, prega, ensina, de segunda a domingo, todos os 17 horas da noite, e de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, levando cultos para vocês que moram longe e também para as pessoas que vêm aqui todos os dias também. É o que eu sempre digo e volto a falar, aqui não está pregando só para o Brasil, aqui está pregando mundialmente. Porque eu tenho um povo também do outro lado também do Brasil. Até o próximo culto e o próximo vídeo.